Esse vídeo é uma resposta a Guilherme Boulos, é uma comemoração à votação que aconteceu no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que votou favorável à cassação do deputado socialista Glauber Braga e também, obviamente, uma defesa do movimento Brasil Livre nesses mais de 10 anos de história e que foi atacada de uma maneira sórdida, né? Desonesta, maldosa por Guilherme Boulos, o que é bem a carinha dele. Primeiro vamos começar sobre a votação do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Quem não se lembra, o Glauber Braga foi denunciado ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar. Por quê? Porque dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional Brasileiro, um deputado, que é o representante da população, aliás, um deputado do Rio de Janeiro, resolveu agredir, dar chutes, dar pontapés em um cidadão. Esse cidadão, aliás, que é o Gabriel Costenaro, que é carioca, ou seja, um deputado carioca dando um pontapé em um cidadão carioca pelo simples fato desse cidadão ter agredido ele? Claro que não. Ter ido questionar as posições políticas, as votações e o posicionamento desse deputado. Vejam só vocês, o cidadão carioca vai questionar um deputado carioca. Esse deputado carioca, dentro do ambiente do Congresso Nacional, vai lá e dar chutes nesse cidadão. Se você não acredita no que eu tô dizendo, tem as imagens para comprovar. Vamos lá. É difamação. De quem é difamação? De quem? Da sua ex-companheira? Ah, é isso? É isso? Da sua ex-companheira? Violência doméstica. Da sua parte, violência doméstica. E você não vai ter violência doméstica. Você não leu o processo. Seus seguidores não sabiam que você tem uma violência doméstica? Porque o processo que eu ganhei por difamação. Eles não sabiam? O processo que eu ganhei por difamação. Violência doméstica. Você é burro. É E a isso tua que você mamãe? tem. E a tua mamãe? A minha mamãe é uma mulher A honrada. tua mamãe é É uma mulher honrada. Não. Uma mulher honrada. Sabe por quê? empurrando? Uma mulher honrada que não tem como se defender, mas eu tô aqui pra fazer a defesa. Você tá me Tá dizendo certo? aí? Eu tô aqui pra Você não fazer a sabe nem ler um defesa. processo, cara. Viu, bonitão? Eu tô aqui pra fazer a Tu defesa. é fraco, tu vai me ver muito aqui, tá? Vou te ver Vai ver muito. Então por quero, aqui. vamos Vai ver. começar. E você é fraco, Vamos você tem que usar começar. as pessoas pra bater no Vai na seu. filha, não, tô eu aqui pessoalmente. A partir daqui vai começar as agressões. Desejo você, o Gabriel Costenaro estava tentando entrar na Câmara dos Deputados. Um deputado tenta impedir um cidadão de entrar na Câmara dos Deputados. E não só impedir, ele vai fazer isso aqui, vamos lá. O MBL, esse sujeito ameaçou a mãe de um militante nosso e tem anotação por violência doméstica. E tá vai na filha não, meu deputado! Vai na filha, peraí. Vai pra fora, deputado! Muito bem! Isso! Olha isso, batendo! Deputado federal! Deputado federal! Que isso, deputado? E amanhã tá defendendo os motoristas de aplicativo. É um bundão mesmo, hein? Deputado, deixa esse mané pra lá, deputado. Para com isso! Vem cá! Isso não vai... Vem cá! Vocês querem isso, pô! Pronto! Mas agora vai ter isso! Vai sair com o pé na bunda! Já deu. Esse babaca apareceu em cima de você, não, Glauber. Deixa não. Que é isso? Deixa não, Glauber. Deixa Vai sair com o pé na bunda! Sim, atuação perfeita do Costenaro. Estava tentando apenas entrar no Congresso Nacional, encontrou um deputado do estado dele, um deputado que o Costenaro, que é de direita, não gosta, já que o Glauber, além de ser um péssimo deputado, ainda defende ideias muito ruins, O deputado socialista Glauber Braga. Manteve a calma, manteve a tranquilidade, que o Glauber provavelmente queria que o Costenaro revidasse, e aí ficasse, ele evidentemente, ia postar um vídeo em que não tem chute nenhum do Glauber, ia ter algum ataque do Costenaro. O Costenaro ficou na dele, ficou tranquilo, até apareceu um sindicalista ali, falando, Glauber, não faz isso, mas o Glauber, quem estava em Brasília nesse dia disse que notou, como eu posso dizer, um comportamento estranho de Glauber Braga, dizendo que ele não estava ali nas suas melhores condições, tá? Colocando desse jeito como que a gente sabe como essa galera acha, né? Mas enfim, fez isso aí o Glauber Braga, né? E evidentemente não pode, né?
né? Ou julgou que não deveria poder. E aí o Glauber foi denunciado no Conselho de Ética, obviamente, por quebra de decoro parlamentar, né? Não faz parte das atribuições de parlamentares, do que se espera de um parlamentar que dê pontapés, né? Em gente do estado dele ou de qualquer lugar do planeta, né? Não faz parte, ainda mais dentro do Congresso Nacional, não pode ficar dando pontapé nas pessoas. E aí, gente, foi pro Conselho de Ética, teve toda aquela demora, aquela burocracia da política, né, no geral. E aí ontem teve a votação da admissibilidade do relatório, né? E o relator, aliás, colocou pela cassação do Glauber Braga, votaram o relatório e votaram favorável, né? Agora demora um pouquinho, vai para plenário, o Glauber pode recorrer. Enfim, inclusive, Glauber Braga anunciou que vai começar uma greve de fome contra a cassação dele. É isso, né? Fiz até uma piada lá no Twitter, dizendo que pelo menos agora ele está vivendo de acordo, né, com o socialismo que espalhou a fome, a ditadura, a morte, a pobreza em todos os países em que foi testado o Glauber Braga, o socialista Glauber Braga, agora finalmente vai ter um gostinho de como é ter vivido na União Soviética, como é viver agora na Venezuela, como é viver em Cuba. Está em greve de fome o Glauber Braga, né? E eu sei a piada que você quer fazer com a Samia Bonfim, cara. Se controle. Vamos lá, e aí, dentre as pessoas que discursaram, e foi difícil assistir o discurso desse pessoal, teve ele, Guilherme Boulos, um dos piores deputados desde a redemocratização brasileira, um cara que faz muito mal ao Brasil, está tentando há várias eleições fazer mal para a cidade de São Paulo, felizmente perdeu as 2 vezes. Olha o que ele falou, né, e eu vou respondê-lo ao final da fala dele. Gustavo Gayer foi alvo de uma operação da Polícia Federal por desvio de verba parlamentar. Votou agora aqui contra o Glauber. Não foi julgado aqui. André Fernandes, também deputado nessa casa, é alvo do inquérito de investigação por ter feito apologia e apoiado as manifestações que quebraram essa casa, golpistas, no 8 de janeiro. Não foi julgado aqui. Sequer veio para o Conselho de Ética a representação que nós entramos contra ele. Carla Zambelli tem maioria no STF, na Suprema Corte, para condenação por porte irregular de arma, naquela cena absurda, digna de uma pessoa pistoleira correndo atrás de uma pessoa nas ruas de São Paulo. Vai ser presa e não veio para ser julgada aqui nesse conselho. Chiquinho Brazão foi julgado aqui há meses e continua recebendo salário e como deputado porque não foi pro plenário o pedido de cassação dele. Sabe que todos esses deputados têm em comum? Desde o Kim Kataguiri pagando 50 mil em dinheiro vivo até o preso por assassinato da Marielle, todos são da direita. É isso que eles têm em comum. Quando vem um deputado da esquerda, o Glauber Braga, reagir a uma provocação canalha de um movimento que é bandido, de banditismo político, porque isso é esse MBL. Por gentileza, silêncio, por favor. Reagir a uma provocação canalha, baixa, atacando sua mãe, bom, aí é quebra de decoro parlamentar. Aí o parecer do relator é pela cassação. Cara, não sei nem por onde começar, cara. Vamos primeiro sobre esse final aqui, né? De que o Glauber estava reagindo. Eu mostrei o vídeo pra vocês. Em algum momento, o Costenaro agride o Glauber Braga? As imagens estão aí. O Boulos com certeza teve direito a essas imagens. Em algum momento, o Costenaro agride o Glauber Braga, que estava tentando entrar na Câmara dos Deputados. O cidadão brasileiro tentando entrar no Poder Legislativo do Brasil. Ele sim foi agredido por Glauber Braga. Os vídeos estão aí. Empurra, expulsa da Câmara dos Deputados, sem motivação nenhuma. Agride, né? Também sem motivação nenhuma. E mesmo se tivesse a motivação, não deveria agredir. E aí, beleza, o Boulos cita um monte de casos ali. Eu vou responder, evidentemente, do Kim Kataguiri, que é do meu movimento. Cita um monte de casos de pessoas que, segundo o Boulos, estão erradas, tá? Não vou colocar aqui meu juízo de valor, o vídeo não é sobre isso. Tá, então quer dizer que, sei lá, se o Gustavo Gayer realmente fez isso que o Boulos está dizendo, aí o Glauber pode agredir alguém? Não. Se está errado o Gustavo Gayer, e eu não tenho informações sobre o caso dele, tá errado também o Glauber Braga. Me parece claro isso. Cita o caso da Carla Zambelli. Carla Zambelli, vejam só vocês, né? Que também não vou colocar meu juízo de valor sobre opinião aqui, já me manifestei em outras redes sociais, né? A Carla Zambelli, o processo dela não foi pro Conselho de Ética, porque não teve nenhum processo no Conselho de Ética. Nem o Boulos processou ela no Conselho de Ética, porque todo mundo sabe que ela vai ser julgada nas cortes superiores e lá, com certeza, né, até porque já tem maioria, ela vai acabar se dando mal. Daí cita um monte de casos sem defender o caso do Glauber Braga, sem dizer que, pô, ele não chutou
porque não dá pra dizer. Ele não agrediu, porque não dá pra dizer. Sobre o caso do Kim Kataguiri, que ele cita dos 50 mil, vejam só vocês, o Kim Kataguiri solicitou um estudo da FIP, solicitou um estudo da USP para embasar um relatório que ele ia fazer. Relatório importantíssimo, dificílimo. Poucos deputados conseguiriam pegar um relatório da magnitude desse relatório que o Kim pegou. Seja aqui na Assembleia, na Câmara dos Deputados, até no Senado, tem poucos senadores que conseguiram fazer. O que o Kim fez? Como a gente não somos políticos, nós sabemos tudo. Não. Contratou um estudo da FIP, contratou um estudo da USP para embasar esse relatório. E o estudo custou 50 mil reais e o Kim pagou da verba de gabinete. Ou seja, olha como o Kim usa o dinheiro, a verba de gabinete dele. É para fazer aluguelzinho de coisa, é para fazer viagenzinha? Não, nada disso. Usou um pedaço da verba de gabinete dele, e é um dos deputados mais econômicos da Câmara dos Deputados, para contratar um estudo da USP. E aí, o Boulos denuncia exatamente isso. Vejam só vocês, né? Que coisa ridícula que é o nível desse pessoal. Né? O Kim contratar um estudo da USP para embasar um relatório dificílimo, não pode. Não pode. Não pode. Né? O Glauber Braga chutar um militante, aí tá liberado. Agora a resposta sobre o que ele falou sobre o movimento Brasil Livre, né? Boulos, se o movimento Brasil Livre fosse uma organização criminosa, provavelmente teria o seu apoio. Se o MBL fosse um movimento de bandidos, como você disse, uma organização de bandidos, nós teríamos o seu apoio. É simples, não dá pro Boulos, na mesma frase, chamar o MBL de bandido e criticar o MBL na mesma frase. Porque o Boulos não tem o costume de criticar bandidos, né? Vou colocar como se o argumento dele estivesse correto. O Boulos não tem o costume de criticar bandidos. Se o MBL, por exemplo, defendesse grupos terroristas, como o Hamas, igual o Hezbollah, se o MBL defendesse esses grupos, teria o apoio do Boulos, que adora dizer que esses grupos são movimentos de resistência, ao mesmo tempo em que esses grupos estão lá, sequestrando, matando, estuprando, torturando, fazendo de refém. Chama de movimento de resistência. Se o MBL fosse esse movimento bandido, defenderia grupo terrorista, não? E aí a gente teria o seu apoio, Boulos. Se o MBL defendesse ditaduras socialistas ao redor da América Latina, ao redor do mundo, sabe? Ditaduras daquelas bem sanguinárias mesmo, que a população tá passando fome, que não tem democracia nenhuma, que todos os poderes estão abaixo do ditador socialista local, nós teríamos o apoio do Guilherme Boulos, que é ele que gosta de passar pano pra esse tipo de coisa. Ou é mentira minha? Se no MBL tivesse corrupto, sabe, bandido mesmo, daqueles que ficam em lista do Odebrecht, daqueles que participaram do Mensalão, daqueles que participaram do Petrolão, se tivesse corrupto bandido no MBL, sabe de quem a gente teria apoio? Do Guilherme Boulos. Porque ele passa pano pra todos esses caras. E essa daqui... que vocês vão gostar, isso aqui vai dar polêmica. Se tivesse deputado do MBL que faz rachadinha, a gente sabe como o Boulos ia tratar a gente. Ia fazer relatório favorável no conselho, na comissão, ia defender. O cara ia gravar um vídeo confessando e ia ter um pio do Guilherme Boulos. É ou não é? Se o MBL é um movimento de bandido e a gente tá na política, imagina se alguém do MBL fizesse rachadinha. Como o Boulos ia se posicionar? Ele ia criticar a gente? Você não costuma criticar a gente que faz rachadinha, Boulos? É ou não é? Se tivesse agora, sei lá, bandido mesmo, aquele assaltante de celular, o Boulos ia fazer o quê? Ia defender. Porque ele adora passar pano pra bandido. Adora aquela tese de que o bandido é uma vítima da sociedade. Que o bandido virou bandido só porque não teve oportunidade, então vamos passar a cabeça nele, vamos reduzir as penas. É ou não é? Então, se o MBL fosse um grupo de bandido, igual o Boulos diz, nós teríamos o apoio do Guilherme Boulos. Defende tudo que há de errado na política brasileira. Passa pano para grupo terrorista, passa pano para ditadura socialista, passa pano para bandido chamando de vítima da sociedade, passa pano para deputado que faz rachadinha. Ele foi o cara do relatório. Foi ele, tava com a caneta na mão. Poderia falar, ó, tá aqui, ó, plau, fui para cima. Não. Fez um relatório dizendo que não teve nada demais. E depois o cidadão foi lá e confessou. Confessou. Devolveu o dinheiro. E o Boulos passou pano. E o MBL criticou. Então, Boulos, lave a boca para falar do movimento Brasil Livre, tá? São 10 anos. 10 anos. Combatendo ditadura, combatendo grupo terrorista, combatendo bandido.
combatendo quem faz rachadinha de todos os lados, vocês sabem bem, combatendo o político corrupto que tá em lista de Odebrecht, que participou do Mensalão, que participou do Petrolão. 10 anos combatendo esse MTST, MST, que para nós deveriam ser classificados como grupos terroristas. E você defende, falou aqui do 8 de janeiro, que evidentemente teve quebra-quebra, evidentemente teve gente que merece sim ser presa porque cometeu crime. E evidentemente também tem várias penas que estão muito acima do necessário, ainda mais num país como o Brasil. Agora, o Boulos, você participou de quantos quebra-quebras? Você participou de quantos vandalismos? Que moral você tem pra falar de 8 de janeiro? Eu tenho pra criticar quem foi lá e depredou, quem foi lá e quebrou, quem foi lá e pegou patrimônio histórico e destruiu. Eu posso falar disso. O Boulos não pode. Passou pano pra queimada aqui do Borba Gato, passou pano pra invasão durante o governo Temer, que vocês protagonizaram, a ministérios. Você não pode falar nada disso. Nós podemos. Nós do MBL podemos, porque nós temos moral pra falar desse tipo de coisa. Digo e repito, lave a boca pra falar do movimento brasileiro. São 10 anos combatendo bandidos, não sendo bandidos, igual você vem aqui ter a cara de pau de nos acusar. São 10 anos enfrentando, inclusive, facção criminosa, colocando a vida em risco para enfrentar PCC, para enfrentar Comando Vermelho. Nós não somos bandidos, não. E se fôssemos, teríamos o apoio de Guilherme Boulos. Glauber Braga será caçado. E não adianta choradeira de Boulos, greve de fome de deputado socialista Glauber Braga, críticas de Sêmio Bonfim, será caçado, porque quebra de decoro cometeu. Glauber Braga será caçado porque quebra de decoro cometeu. Ou nós estamos legalizando esse tipo de coisa. Ou pode. Ou daqui a pouco o Kim Kataguiri vai lá e vai dar uma bicuda no cara do MST. Não vai fazer isso. Que é do MBL e tem vergonha na cara. Agora, se o Boulos tá dizendo que o Glauber não tem que ser caçado, então daqui a pouco quem pode chutar um cara do MST, o Boulos vai falar o quê? Né? A gente sabe como essa galera funciona. Glauber Braga será caçado porque quebra de decoro cometeu. Aqui é a minha resposta ao Guilherme Boulos e aqui é a minha comemoração pela postura do Costenaro e, evidentemente, pela votação que tivemos ontem no Conselho de Ética. Voltamos em breves com novas informações. Tem denúncia contra a Janja lá no meu Instagram. Me segue no Instagram. Tem denúncia contra a Janja. Eu e o Kim entramos com uma notícia crime junto ao Ministério Público Federal para que o Ministério Público Federal investigue supostos atos de improbidade administrativa em contratos sem licitação, alguns deles, entre o governo Lula e a OEI, tá? Que recebeu assim, pagamentos na ordem de 700 milhões de reais. Nós denunciamos e tá lá no nosso Instagram. Fechou, galera? Forte abraço. Boulos, se o MBL fosse bandido, nós teríamos o seu apoio. Forte abraço. Valeu. Inscreva-se no canal, deixa o like aí.